Olá, boa tarde e bem-vindos a mais um podcast do projeto EduBloom. O meu nome é Marta, sou psicóloga na PPDA de Coimbra e faço parte da equipa que integra este projeto, do qual a PPDA de Coimbra é parceira. O projeto EduBloom é um projeto Erasmus+, cofinanciado pela União Europeia, que procura apoiar professores e profissionais da educação na promoção de contextos de aprendizagem mais inclusivos para alunos com perturbações do neurodesenvolvimento. E hoje vamos falar acerca de um tema que é central ao projeto, central ao desenvolvimento, à aprendizagem e à relação. Vamos falar acerca da comunicação. A comunicação está presente em tudo o que fazemos na escola, desde compreender instruções, fazer perguntas, brincar, trabalhar em grupo. No entanto, para muitas crianças com perturbações do desenvolvimento, a comunicação pode representar um desafio significativo. No módulo da comunicação do projeto EduBloom, exploramos precisamente estas questões, procurando ajudar os professores a compreender formas diversas de comunicar e a implementar estratégias simples que promovam a comunicação de forma mais clara, mais eficiente e mais adaptativa. Para nos ajudar a aprofundar este tema, temos connosco hoje a doutora Lígia Lapa. Olá, doutora Lígia. Olá, Muito obrigada por ter aceito o nosso desafio obrigada eu pelo convite. e por estar connosco hoje. É sempre um prazer ouvi-la e aprender com a Lígia. A doutora Lígia é terapeuta da fala, com mais de 3 décadas de experiência na área das perturbações do desenvolvimento e da comunicação. Trabalha no Centro de Desenvolvimento da Criança no Hospital Pediátrico de Coimbra desde 1996, integra a equipa da consulta de autismo e foi uma das pioneiras na introdução do sistema PECS em Portugal. Tem desenvolvido um vasto trabalho de formação e divulgação nas áreas da comunicação e autismo, nomeadamente em colaboração com a PPDA. Então ele sugeria começarmos justamente por tentar clarificar o conceito de comunicação, que é um conceito tão lato e abrangente. Mas, no entanto, se calhar muitas das vezes, quando as pessoas pensam em comunicação, associam automaticamente a fala. Isso. Segundo a ASHA, que é a maior associação americana de fala, linguagem e audição, e é uma referência na terapia da fala, a comunicação diz respeito ao ato de transmitir informação, ideias, pensamentos e sentimentos entre pessoas através de meios verbais e não verbais. A doutora Lígia pode-nos ajudar um pouquinho a perceber estas questões e a clarificar também um pouco mais os diferentes componentes envolvidos na comunicação? Sou, vou tentar. Realmente comunicar é muito vasto e a oralidade não é a única forma de comunicação. E para nós terapeutas da fala são quadros diferentes. Quando falamos de fala, linguagem, comunicação, voz, são quadros muito distintos e diferentes uns dos outros. Eu costumo dar esta imagem de círculos, não é? Em que a fala, na verdade, é o círculo mais pequenino, é coberto, digamos assim, pela linguagem e pela comunicação. Isto é, quando nós vemos de fora, a comunicação engloba a linguagem que engloba a fala. E eu costumo usar esta imagem para mostrar aos pais dos meus utentes que quando nos preocupamos apenas com a fala, estamos no centro, no círculo mais pequenino de costas viradas para os outros círculos, inclusive o círculo que é a comunicação. Portanto, se estamos preocupados em que a criança diga bem uma palavra, que produza bem aquela palavra, porque quer água e que diga bem água, né? Se queres água, diz água, e não estamos a preocupar-nos com a linguagem, muito menos com a comunicação. E eu prefiro pensar
na comunicação o pedir a água, se ainda é não verbal, por exemplo, ou então se já produz uma palavra não é bem articulada, preocupar-me com a linguagem expressiva, sabendo que a linguagem receptiva está a acompanhar, que é a compreensão verbal, e depois só então muito mais tarde é que me vou preocupar se produz bem a palavra água. Ok. Portanto, já falei em vários componentes, no domínio receptivo, da compreensão, no domínio da produção, portanto, Expressivo, no domínio expressivo, mas há outros componentes envolvidos ainda, certo? Sim, dentro destas áreas, não é? A comunicação realmente pode ser verbal e não verbal. Quando engloba a comunicação verbal, pensamos verbal oral, não é? Em que envolve oralidade, mas pode não ser, porque pode ser verbal não oral. Por exemplo, quando usamos um sistema aumentativo de comunicação, Sim. em que a principal preocupação é passar a minha mensagem, é o emissor enviar a mensagem para o receptor. E depois, a nível da linguagem, falamos assim para ser mais rápido, linguagem receptiva e expressiva, mas referimos tanto à área da semântica, à área da morfologia, da sintase, da fonologia e também incluímos aqui a pragmática. Mas tanto a área da semântica como da morfologia, morfossintase mais precisamente, nós temos que sempre pensar na componente receptiva e expressiva, isto é, a criança tem um vocabulário, que pode ter um vocabulário receptivo, pode entender e pode não nomear, portanto não tem o vocabulário expressivo. Por incrível que pareça, nós temos crianças que têm o vocabulário expressivo, mas que o receptivo não acompanha. Isto é, eu pergunto onde está a água e não identificam, não apontam. Se eu digo dá-me a água, também não o fazem, mas desviamos, falamos com os pais e de repente olham e eles dizem água, mas acabaram de não identificar. Portanto, aí temos que considerar que a expressão está acima da compreensão. Isto é muito mais frequente num quadro de espectro de autismo. Sim, ia dizer justamente isso, não é? Vemos isso muitas vezes acontecer, meninos com uma linguagem muito fluente, mas que no domínio da compreensão há mais dificuldades, por assim dizer, ou não há um entendimento dos conceitos, pelo menos ao nível que nós esperamos. Sim, e que são necessárias depois para a aprendizagem, porque a linguagem depois tem estas duas vertentes, não é? Claro que é para comunicar, mas também é um veículo de aprendizagem, porque é também através da linguagem que os professores ensinam. Sim, claro. Portanto, digamos que tem também este aspecto funcional. E depois, quando há estas diferenças entre a linguagem receptiva e expressiva, vão surgir as desadequações na comunicação. Claro. Porque se a criança não está a descodificar a palavra água, pode depois usar o termo, porque até o produz, fora de contexto. Para designar outra coisa? Porque lhe apetece, sim, não é? Já aconteceu frequentemente estar com uma criança com déficits linguísticos graves e de repente produz a palavra desfiladeiro, não é? Em que se entende perfeitamente e que não vinha nem sequer a propósito do que estávamos a falar, e que não foi usado com um intuito comunicativo. Não é? E aqui, quando estamos a analisar este nível de uso da linguagem, temos sempre que pensar noutro termo, que é a pragmática social, e que tem a ver exatamente com o uso da fala para comunicar. Quando eu falo para quê? Com que objetivo? Eu falo para pedir, eu falo para informar, eu falo para nomear, eu falo para comentar, para argumentar, para influenciar o outro. Portanto, este uso, a função da linguagem adequada ao contexto onde estou, ao interlocutor com quem estou a conversar, tudo isso é do domínio da pragmática. Depois, a nossa verbalização tem de acompanhar, e vice-versa, a nossa postura, a forma como estamos nesse contexto, não é? Portanto, pode não estar adequado. Por exemplo, se eu agora estiver o tempo todo aqui a conversar, a falar, e não der oportunidade a outras pessoas, eu estou a alterar os turnos de conversação, estou a monopolizar. Então, frequente nos Isso é uma quadros alteração da perturbação do espectro do autismo, não é? Sim. Pode acontecer. Sim, exatamente. A fala
isto muitas vezes não falamos nisto, menos nas crianças mais pequeninas. Claro, quando se começa a aproximar da idade escolar e a criança tem adquirida a mínima estrutura sintática, nós temos que depois pensar, então sim, na fala, está a aproximar-se da idade escolar, mas a fala refere-se mesmo à produção dos sons, ao controle correto, pneumofonoarticulatório. No autismo, eu, na minha opinião, acho que devemos deixar mais para o fim, não é? Estamos a falar na criança pequena, não é? Se não produz bem água, acho que acima de tudo o importante é que ela consiga expressar-se para fazer esse pedido. Não é? A própria forma de comunicar vai também evoluindo, não é? Sim. Primeiro, Exato, não começa pela fala, não não é? começa pela fala. No desenvolvimento normal nunca começa pela fala, não é? O bebé pequeno começa a expressar as suas necessidades, porque o bebé quando manifesta tem algo para quando comunica com o seu cuidador, principalmente no início, o bebé é muito pequenino, é para satisfazer as suas necessidades, e é através do choro ou do sorriso, do riso. Né? Depois as formas de comunicação vão evoluindo, até a mais abstrata é a escrita. E nós temos que ajudar a criança, não podemos saltar muitas etapas, não é? Também não temos que levar uma criança com espectro de autismo a ter que seguir todos os degrauzinhos, não é? Porque ainda não aponta, não pode fazer o pedido do dá, ou porque não chama a atenção, não podemos não, podemos saltar alguns degraus, mas não todos, não podemos passar de repente para a oralidade ou para a escrita. Mas é verdade que às vezes temos que fazer assim ajustes e passar, porque o desenvolvimento é desviante. Nós esperamos um desenvolvimento desviante destas competências e com frequência conseguem adquirir competências mais difíceis e até mais avançadas do que outras mais simples, mais básicas, que deveriam ter acontecido primeiro antes de outras. Claro. Não é? Muito simples, a criança no seu desenvolvimento normal primeiro identifica um objeto e depois é que executa uma ordem com esse objeto, porque a execução de uma ordem implica também compreender o verbo. E às vezes, muito frequentemente, as nossas crianças pequenas com autismo não identificam objetos, nós temos que dizer dá-me a bola para pegarem na bola e nos darem, porque se eu pergunto onde está a bola, nem se escutam muitas vezes, não é? E isto é o tal desenvolvimento desviante, não é um atraso da linguagem, é um desenvolvimento da linguagem desviante. Justamente aqui nas vertentes que estamos a pensar, em termos das diferenças do neurodesenvolvimento, no caso da perturbação do espectro do autismo ou no caso da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, muitas das vezes a questão está justamente no facto do comportamento não conseguir expressar aquilo que as crianças ou jovens pretendem comunicar. Não é fácil, quando se pensa em comunicação, estamos a pensar num bolo só e em problemas da comunicação como uma entidade quase, quando o que nos parece verdadeiramente importante é perceber naquele perfil daquele aluno ou daquela criança qual é a razão, não é? Ou da diferença ou da dificuldade naquilo que pretende comunicar ou do próprio comportamento. Podemos, eu não sei se a doutora Lígia estiver de acordo, no âmbito do projeto, no início justamente, nós começamos por fazer uma auscultação aos professores daquilo que são os principais desafios e as situações que eles encontram em sala de aula e que gostariam de colocar a especialistas. E surgiram questões como, por exemplo, uma delas, vou começar por aqui, não sei se depois a doutora Lígia pode comentar e ajudar-nos se calhar a esclarecer algumas das questões, mostrando até, porque não queremos ficar só pela teoria, não é? Não. Porque a dificuldade está justamente em implementar. Está justamente em perceber qual é a origem do problema e depois em dirigir as abordagens, não é? Em dirigir a intervenção à raiz, à origem do problema. Então tínhamos uma professora que nos perguntava, por exemplo, e pensando no domínio do autismo,
como comunicar com uma criança autista que tem dificuldade em compreender o que lhe é solicitado, mesmo quando a tarefa é demonstrada? Uhum. Ok. É uma pergunta muito interessante e pertinente, mas realmente nós precisamos de perceber muito bem, não é? Quando se fala, tem dificuldades em comunicar, mas o que é exatamente? Lá está, se é a nível da comunicação, tem a ver com o uso da linguagem, é expressar a sua mensagem. Mas há várias formas de o fazer, não é? E tem a ver com o facto de não conseguir falar na sala de aulas, mas porque não tem ainda a linguagem adquirida, e temos que sempre que pensar e para conseguirmos particularizar alguma resposta mais personalizada, temos sempre que saber, mas estamos perante uma criança verbal ou uma criança não verbal, não é? E mesmo do não verbal, eh, há crianças não verbais, mas que conseguem produzir palavras isoladas, só que não numa base diária, em que podem sair imprevisivelmente, podem conseguir produzir palavras não E não diariamente. não é um uso funcional, não é? Não é um uso funcional, às vezes até pode acontecer, uma ou outra até poderá aparecer, mas em que não se está à espera e às vezes conseguem produzir. Portanto, considera-se mesmo não verbal, na mesma não verbal. Se disser até amanhã, uma vez por mês, e porque saiu quando menos esperava e se calhar até não estava ninguém, não foi para ninguém em especial e foi de repente a sair da sala, e poderá acontecer isso, mas se diariamente não disser No contexto adequado, sim, não é? no contexto adequado de palavras, não é? De uma base diária funcionais, mas podem ser ecolálicas. E estamos perante uma pessoa não verbal. Ok? Nós podemos, já agora, a Lígia falou aqui em ecolalia, se calhar explicar um pouquinho só o que é ecolalia, para quem nos possa estar a ouvir e não perceber, Ok. que a ecolalia acontece muito frequentemente no contexto do autismo, não é? Não só, mas sim. E não só, pronto. Que é justamente quando os meninos ou os jovens ou os adultos, não é, repetem, por exemplo, ou a palavra, ou o final da palavra, ou algumas expressões. Se calhar aqui a Lígia pode ajudar mais, porque pode ser diferida, pode não ser, portanto, não querendo entrar demasiado por estes campos, mas só explicar um pouquinho que justamente na ecolalia o uso é um uso que não é adequado. Sim, da repetição. Portanto, Da a ecolália repetição, não é? vem da palavra mesmo eco e tem a ver com a repetição de algo, que pode ser imediatamente após alguém ter produzido, pode ser um tempo depois, pode ser no dia seguinte ou na semana seguinte. E quando é imediata, chama-se mesmo ecolália imediata, pode ser de uma palavra, pode ser das 2 últimas palavras, de uma frase, ecolalia de uma frase no autismo não é muito comum. Se não for um utente com uma pessoa com autismo, já poderá acontecer, normalmente é por déficits de compreensão verbal, acentuados de compreensão verbal. Pode não ter autismo e Exato. ter uma dificuldade Sim. acentuada na descodificação auditiva de material verbal, isto é, não consegue descodificar a informação verbal que o outro produz. E a ecolália imediata, portanto, não é exclusiva do Do autismo. autismo. E depois depende da forma como ela é produzida, não é? Se é dita sem intenção comunicativa ou com intenção, a criança pode ter percebido que é a sua vez de falar, porque alguém fez uma pausa e era suposto dizer alguma coisa, e já percebe essa parte da interação, não é? Portanto, está bem em termos de pragmática não verbal, porque ela entende que é o seu lugar ou bem, ou pelo menos não tem essa dificuldade a esse nível, e percebe que é a sua vez de falar, mas não conseguiu descodificar e não consegue dar continuidade ao tema, ao tópico que está a ser dialogado, e repite a última palavra. E pode ser mesmo por a dificuldade de entender toda a relação
e aí poderá estar até a repetir a palavra paralelamente. Isto é, estão duas pessoas a falar e dizem uma palavra e essa pessoa, que a partir será uma pessoa com autismo, até pode estar fora desse ciclo de comunicação entre essas duas pessoas e repetir a palavra que estávamos a dizer. E pode acontecer mesmo isso, nós estamos aqui a falar e a criança ou o jovem que está, ouvimos falar, não é? E não está a conversar connosco. Portanto, e não deixa de ser ecolalia imediata. A ecolalia tardia ou diferida já, tendencialmente, já é de uma frase ou de uma expressão e é muito mais típica da perturbação do autismo. Não sei se alguma vez viu uma criança ou um adolescente com outro tipo de patologia sem ser o autismo que faça essa ecolalia assim. Ok. Portanto, mas estávamos a dar o exemplo, eu ia pedir só para clarificar aqui esta questão da ecolalia, porque estávamos a usar o exemplo da ecolalia nesta questão, especificamente, por exemplo, desta criança que tem dificuldade em compreender, mesmo quando a tarefa é demonstrada e, portanto, poderia ser uma Não situação... sabemos se ela faz ecolalia ou não, né? Mas à partida poderá ser uma criança não verbal e aí nós vamos poder utilizar algumas ferramentas que têm todas uma base de visualização, que nós chamamos um suporte visual ou a visualização, quando há essas dificuldades de compreensão. Ao dizer isto remete-me para outro tema, Claro. dentro desta linha, claro, que tem a ver quando nós usamos o termo SAC, né? Sistema Aumentativo Alternativo de Comunicação. Em que realmente há sistemas de comunicação, ou então às vezes dizemos só um CAA, a Comunicação Aumentativa Alternativa, e outras vezes só Comunicação Aumentativa. Mas estes sistemas de comunicação, enquanto sistemas de comunicação do indivíduo que tem dificuldades no uso na comunicação, são um pouquinho diferentes dos tais suportes visuais à aprendizagem, ou suportes visuais à descodificação da mensagem, à compreensão, por exemplo. Essa visualização é um pouco diferente do que é um sistema aumentativo de comunicação. Podemos falar sobre isso? Podemos. Falamos de comunicação aumentativa. Vamos reduzir o termo, em vez de estar sempre a dizer sistema aumentativo ou alternativo de comunicação, vamos assim falar de comunicação aumentativa. Ela pode ser usada também consoante, não é? Consoante as necessidades, consoante a pessoa que necessita dela. Eu diria que é sempre, não é? Sim, é ter tempo de acordo com, não é? Sim, é verdade. Podemos ter pessoas que precisam de uma comunicação aumentativa porque têm problemas exclusivamente a nível da expressão oral, em que não conseguem fazer um uso autónomo da fala, mas que têm um desenvolvimento em competências de compreensão adequadas. Ok? E aí estamos a usar então a comunicação aumentativa só como um meio de expressão. Expressão. Okay? Podemos ter uma pessoa que até consegue produzir fala, portanto até consegue ser autónomo na sua expressão através da fala, mas tem dificuldades quase exclusivas da compreensão e poderá ser necessário ter acesso a uma comunicação aumentativa por essas dificuldades de compreensão. Aqui é difícil de separar o que é o apoio visual, uma visualização, e o que é então o sistema de dificuldades de compreensão. Vou tentar assim aqui esclarecer, por exemplo, imaginemos que temos aqui uma tabela em que normalmente, e nós estamos habituados no uso de tabelas de comunicação, ou pranchas, como se lhe chamar, por dificuldades expressivas, mas poderá eventualmente ser necessário o indivíduo ter necessidade de
porque tem dificuldades de compreensão e precisa da visualização do pictograma, e tem que ser pictogramas muito transparentes, translúcidos, não podem ser opacos, tem que ser pictogramas pictográficos, portanto esses signos, às vezes pode haver necessidade de serem em fotografia até, a cores, ou até a representação em miniatura. Do próprio comportamento ou da própria situação, não é? Sim, 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 da situação, diria. ou das suas necessidades de comunicação, de qualquer das formas, tem que ser sempre adaptado, não pode ser aquilo que eu acho que essa pessoa precisa. Quem vai ajudar a fazer esse sistema de comunicação tem de se colocar no papel desse indivíduo e fazer uma seleção do vocabulário a incluir de acordo com o que essa pessoa precisa, tem que colocar mesmo no seu papel. Eu, se fosse o Pedro, precisaria, gosto disto, precisaria disto, de ter acesso a esse tipo de símbolos. Não é comum. É verdade que esta situação em que há quase exclusivamente um déficit de compreensão com a capacidade de recorrer à oralidade, não é comum, mas pode acontecer. O comum mesmo tem a ver com indivíduos que precisam de uma ajuda à sua expressão, à sua oralidade, mas que também têm déficit de compreensão. Portanto, os sistemas ometílicos de comunicação são usados como um meio de expressão e de compreensão, não é? Em que há um misto. E às vezes, mesmo crianças que tenham mais oralidade, não compreendem tanto como nós pensamos. Eu imagino que deva acontecer imenso nas salas de aula e pronto, e que deva ser um pouco difícil muitas vezes para os professores perceberem estas nuances, estas diferenças de conceito e perceber qual é a origem da dificuldade. E muitas das vezes pode ser uma combinação, não é? Muitas vezes é uma combinação, mas em que eu acredito que à medida que a criança adolescente adquire mais competências, mais capacidades e competências de descodificação da informação que o rodeia, seja verbal, do que o outro diz, seja do que o outro transmite, seja de pistas contextuais, com o aumento da sua capacidade de competência de relacionar o que lhe chega, não é? O seu input é descodificado em todas as áreas, de interpretar as expressões, os gestos, o que a pessoa fala, o quem está ao lado, o que é que está a fazer, em que sítio é que está. À medida que vai descodificando isso tudo, o seu comportamento, a tal pragmática, vai ficando cada vez mais adequada, e se melhorar então a compreensão verbal, a capacidade de aprendizagem também vai melhorar. Também vai melhorar. Isto mesmo em jovens que verbalizam, que falam. Porque, na verdade, quando falamos de vocabulário refletivo, e vou para cá um bocadinho atrás em relação a estas coisas das definições, mas nós às vezes esquecemos que as palavras, não é, são conceitos. Eu quando digo, eu costumo dar sempre este exemplo, mas vou também aqui dizê-lo, se eu digo submarino, não é? Nós aqui vamos, cada um de nós, ter uma imagem de um submarino. Se conseguíssemos pôr um papel, eram submarinos diferentes, mas na sua essência eram todos iguais, porque para nós conhecermos e descodificarmos esse termo, nós temos muitos conceitos. Temos conceitos de meios de transporte, se são aquáticos ou são terrestres, de materiais, de que é que são feitos, do tamanho, de que levam lá dentro, Da informação. não é? Que então, não é? Até para a ciência são um tipo de submarinos, estão para a guerra são outros tipos de submarinos. Portanto, quando nós olhamos e dizemos ao submarino, o nosso cérebro vai fazer pontes, vai fazer ligações, abre muitas gavetas ao mesmo tempo e ir buscar estes conceitos todos. Se ouvimos uma moeda a cair no chão e não a vemos, mas nós sabemos que aquilo é uma moeda, aquele som que ouvimos é uma moeda, porque temos os conceitos, temos o conceito de metal, de tamanho, de movimento, a rodopiar, não é? E às vezes custa-nos muito, agora vou fazer outra vez aqui, eu vou voltar à tal visualização, que os suportes de visualização não são bem comunicação orientativa, porque não são usados para a criança expressar,
mas são usados para eu ajudar aquela jovem, aquela criança ou jovem com déficits de compreensão, neste caso estamos a falar de autismo, a conseguirem compreender melhor. Porque, e muitas vezes perguntam, mas porquê que não tem que ter uma imagem de gelado que sabe perfeitamente um gelado? Porque é que eu, quando tenho que perguntar, queres comer um gelado, eu também devo mostrar o gelado, à medida que eu pergunto? Porque a criança sem a imagem, muitas vezes não consegue fazer estas pontes que eu estava a dizer. Nós ouvimos submarino e fazemos uma ponte entre a palavra que ouvimos e esses conceitos todos. A criança pode ouvir gelado, água, e não conseguir fazer esta ponte de conceitos, não é? Entre a palavra e esse conceito, e precisa de ver o desenho da água, precisa de ver o desenho do gelado. Aí estamos a ajudar a compreensão. Podem ser considerados facilitadores desse ponto de vista, não é? A visualização, o que nós usarmos, os suportes visuais, sim, são facilitadores, sim. E é claro que depois, se a criança já tem um sistema aumentativo de comunicação, seja um quadro, tabela, ou dossiê de comunicação técnica, o que for, nós devemos recorrer, não é? Se fizer parte desse vocabulário, é lógico. Devemos recorrer a ele. Se não fizer parte, tentamos ajudar. Se estamos fora de uma série de materiais que já temos preparados, podemos espontaneamente fazer um desenho num papel. Não precisamos de ter sempre tudo prontinho para ser usado, não é? Podemos improvisar perfeitamente desde que visualizemos, não é? E aí a visualização pode ser uma ferramenta em que estamos a descrever, por exemplo, uma ação e temos os símbolos ao lado. Estamos a facilitar a linguagem afetiva, a linguagem expressiva. Exato, estamos a facilitar a integração da informação. De alguma forma. Exatamente. Estamos a promover e a estimular o desenvolvimento da linguagem, porque estamos, por exemplo, a fazer uma descrição da gravura, o gato está em cima do telhado, em que temos a frase escrita com símbolos. Nós estamos a ajudar a linguagem afetiva, porque a criança está também a visualizar, não é? Tem a mesma imagem do desenho do gato em cima do telhado, mas depois tem as palavras todas desenhadas, digamos assim. Portanto, estamos a melhorar a sua compreensão, e depois, se ela conseguir verbalizar, estamos também a ajudá-la na expressão, não é? Na organização das palavras na frase, porque também são apresentadas visualmente, não é apenas auditivamente, não é? O gato está em cima do telhado. Acabei de dizer, foi, não é? Entrou assim, saiu a 200, não é? Diz o povo. Se estiver desenhado, escrito em papel, não é? A imagem não desaparece, está lá. Eu aproveito e faço aqui uma ponte, porque, por exemplo, esta estratégia é válida tanto para autismo, e estava a pensar, por exemplo, nas questões também da perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, também pode ser usada desse ponto de vista, porque tanto numa como noutra, né, temos aqui dificuldades a nível da função executiva, a nível da memória do trabalho, e portanto, por razões diferentes, mas o sistema, não é, o hardware, por assim dizer, este sistema é o mesmo, e portanto, no caso dos meninos, não só com autismo, mas por exemplo também com hiperatividade e déficit de atenção, isso pode ser uma ajuda preciosa, por exemplo, em meninos, meninos, crianças, adultos também, onde as questões da memória de trabalho estão mais impactadas, por assim dizer. Nesse seguimento, ajuda uma coisa muito simples, poderá ajudar a manter o foco, não é? Por exemplo, estamos a fazer perguntas, não é? O professor está a fazer perguntas, e às vezes é suficiente ter picturada, portanto um cartão, pode ser mais abstrato ou menos abstrato, mas estamos a perguntar quem, não é? Naquele texto, naquela imagem, e queremos que identifique os sujeitos. E se desviar com facilidade o seu foco, pode também divagar, não é? Sim, pode começar a responder ao lado, e às vezes basta só fazer apontar. Portanto, não precisamos estar a interromper o aluno que está a tentar responder, e como que diz, olha, volta. E não ficamos, a informação não fica tão dependente da memória de trabalho, não é? Porque estamos a externalizar de alguma forma, e ao tê-la sempre presente, é muito mais fácil depois. Sim, a recuperação. Muito mais, muito mais. E, por exemplo, imaginemos que estamos a fazer várias perguntas de interpretação, não é? Que podemos visualizar,
e podemos pôr ao lado, e quando mudamos de pergunta, ao apontarmos para outra forma de simbolizar o que nós estamos a falar, a criança percebe perfeitamente que está a mudar de assunto, está a passar para outra pergunta e, portanto, não pode ser igual. E quando nós dizemos, mas estás a voltar outra vez à pergunta anterior, mas não é, queremos clarificar, e às vezes isto é muito abstrato, muito teórico, e que mostramos, não é a quem, eu não me refiro o quem é que fez, eu refiro-me quando é que fez, não é? E isto vai ajudar na compreensão, na descodificação, mais uma vez, mas estamos a usar como apoio, não é? Como um suporte visual à conversação também, não é só a aprendizagem, não é? E esta visualização do que nós estamos a dizer pode ser uma necessidade constante para aquele aluno, poderá ter necessário, pode não ser uma coisa pontual. Portanto, é uma estratégia, estas estratégias de visualização como facilitadores, por assim dizer, são transversais a várias questões. E agora aproveito, que andamos aqui aos saltinhos, mas pronto, é mesmo assim. Estava a lembrar-me de uma das questões também dos nossos professores, que perguntava estratégias para diferentes tipos de situações, fosse estratégias para PHDA, estratégias para autismo, estratégias para necessidades específicas de aprendizagem, e nós estávamos a conversar há dias, não é? E chegamos sempre à mesma conclusão. É muito menos importante, se calhar, pensar em que categoria, não é, diagnóstico, em que metodologia se enquadra o aluno, mas é muito mais importante a pensar qual é que é a dificuldade dele, o que é que está na origem, como é que é o perfil daquele aluno, para podermos dirigir a intervenção àquilo que é a sua dificuldade e àquilo que está na base das necessidades. E às tantas, até causa um bocado de ruído, não é? Saber. Aí é que nós dizemos que é um rótulo, não é? Que não precisamos de rótulos, não é? Temos de tentar perceber o aluno que nós temos, não é? Quais são as suas dificuldades, mas as suas competências também. E acho que ainda estamos um bocadinho formatados por má formação de base, se calhar, em pensar nos déficits, nas dificuldades, não é? E muitas vezes dizemos só teoricamente, nós começamos nas áreas fortes para melhorar as áreas fracas, mas depois na prática, no dia a dia, acabamos mais por não fazer, não é? Focamos muito nos déficits e não no aumentar as competências que a criança tem para depois dar a volta. É? E temos de ir ao encontro, e o mesmo aluno pode ter necessidades diferentes consoante o que está a acontecer. Pode precisar de mais apoio visual para aprender algo, pode precisar de o uso de tal suporte visual, por exemplo, para as regras sociais. Imaginemos que é muito importante, se calhar isto tem mais sentido no primeiro ciclo, não é? Mas imaginemos que é importante para aquela sala, para aquela turma, que aquela criança que tem autismo, também, tal como os outros, consiga, no tempo certo, quando na altura certa, dizer o desculpe, ou obrigado, ou até posso perguntar, eu posso falar, posso ir à casa de banho. A criança até consegue verbalizar, mas naquele momento, quando precisa, por exemplo, levanta-se e vai à porta. Sem manos, não é? Porque simplesmente sentiu necessidade de ir à casa de banho e levanta-se e sai. Não é? E esteve sempre muito bem comportado, esteve com muita atenção, mas tem esta necessidade ainda, pelas suas dificuldades em perceber como se estabelece e como se mantém uma interação social, porque isto não é má educação, não é? Aquela jovem, aquela criança com autismo não está a ser mal educada, tem de ser ensinada primeiro, mas depois de ensinar que ela tem que pedir autorização, é preciso ter muitas vezes uma ajuda. E, por exemplo, imaginemos que é isto tem que ser sempre, lá está, voltamos ao mesmo, personalizado, individualizado, não é? Isto é um exemplo para uma criança hipotética. Às vezes, estas simples questões, que é o se faz favor, o obrigado, o desculpa, posso ir à casa de banho,
não é? O não estou a perceber, se essa criança já consegue dizer isso, é muito bom, mas pronto. E pode simplesmente ser necessário estar fixada no seu campo secretário. A maior parte dos alunos, na maior parte das escolas, os alunos têm todos o sítio certo para sentar, não mudam a toda a hora de secretária, têm a sua própria secretária e pode-se fixar num canto da secretária com uma película transparente aderente e está lá. Às vezes não é necessário treinar a criança, nem nisso pode treinar a criança a ter que apontar ou a ter que olhar para depois poder dizer à professora. E ensina-se na mesma a levantar o dedo, a pôr o dedo no ar. Mas o facto de, depois de ser trabalhado isto, não é, com a criança, ela poder ter acesso visual, não é? Pode ter aquela necessidade de se levantar e pode ser necessário o professor dizer Pedro, então, e ele tem acesso e posso ir à casa de banho, porque teve acesso à frase que está escrita, que está visualizada com Esta questão dos pictogramas, se calhar até poderia ser interessante para os professores, mesmo em termos das regras gerais de comportamento em sala de aula, não é? Uhum. Que se pode, por exemplo, usar, se ter ideia, ter-se presente no contexto de sala de aula, para os diferentes perfis e para as diferentes questões que possam ter os diferentes alunos, não é? Tenham mais um desenvolvimento típico ou mais atípico, mas como facilitadores. Sim. E usá-los como uma série de regras de comportamento que são válidas para todos. Para todos. Válidas para todos. Devem ser, só visualizadas, só com um desenho demonstrativo que representa essa regra. Isso é parte Há imensas escolas, imensos infantários, mas porque não nas escolas também, onde têm um quadro com as regras da sala, onde tem um bonequinho, um desenho. Onde é que eu tento aqui pensar no primeiro ciclo e no segundo ciclo? Por exemplo, no primeiro ciclo tenho mais experiência e os meninos não podem ir a toda a hora à casa de banho. Estou-me a lembrar agora desta questão de ir à casa de banho. Como já estão na escola, às vezes já há um bocadinho essa ideia de que não há necessidade de estar sempre a mostrar as regras ou mesmo a haver até que no primeiro dia nem sequer mostrem as regras ou falem sobre elas nos primeiros dias, mas quando se tem uma criança com autismo é bom que tornem isso bastante evidente, quais são as regras para todos. Se estão, por exemplo, não se sentarem com a perna debaixo do rabo, não é? Imensas crianças que não têm autismo e estão habituadas e fazem isso, e depois os professores têm que dizer a primeira vez, dizer a segunda, porque já ficam um bocadinho aborrecidos. Nas nossas crianças isso tem de ser mostrado. Tem de ter feito um desenho, tem que mostrar, tem que às vezes pôr um desenho em que está realmente a pernoca por baixo e depois pôr um risco em cima. Vamos ter que flexibilizar e como aquela criança precisa de ir à casa de banho uma vez, fora os intervalos, não é? Provavelmente faz-se nos intervalos e só em situações extremas é que podem ir a meio. Se for assim, se o professor precisar de estabelecer essa regra, mas de repente tem um aluno com autismo em que soube pela família que precisa mesmo, portanto não chega ao intervalo da manhã para ir à casa de banho, precisa de fazer outro intervalo. Então temos, se calhar, sugiro eu flexibilizar para todos, mas depois é preciso dizer uma vez só. A criança tem de perceber que pode ir uma vez e quando vai essa vez à casa de banho, para os outros chega a dizer, estás a isto, é só esta vez, não é? Nos nossos alunos com autismo, nós temos que escrever. Às vezes pode ser necessário fazer uma simples tabela onde pomos o símbolo de casa de banho e pomos um quadradinho à frente. E quando for a meio da manhã, usou essa vez e pôs um visto, por exemplo, ou pôs uma cruz, quer dizer que ele já não pode, tem que esperar pelo intervalo seguinte, porque já foi daquela vez. Isto é, se ele foi ir à casa de banho meia hora depois de ter começado aquele período da aula, e até mais uma hora de aulas, ou uma hora e meia, se for tarde, não é? Ele tem que perceber que está a ir muito cedo e depois vai aguentar, não é? Claro que é lógico que se tiver com um problema de saúde, temos que flexibilizar. Mas, acima de tudo, o que é importante é perceber que é mesmo isto, quando nós dizemos, é só uma vez. É aquilo que muitas vezes nós dizemos aos nossos filhos quando são pequeninos, só dás mais uma volta no escorrega, depois é para ir embora, então é só mais um minuto e depois vamos embora. Não resulta, neste também não é? Precisamos mesmo
de mostrar. Uma vez já foi. Se dissermos que são 2 vezes, temos que fazer um risco, vai uma, falta mais outra. Fez outra e acabou. Isto não basta falar, temos que desenhar ou escrever. Não é? Não precisamos de ter sempre tudo preparado. Não é? Ok, ok. Não é? Também é válido para aquelas questões, por exemplo, dos professores que nos perguntam, já pensando se calhar em questões mais, não sabendo qual é a origem do comportamento em si, qual é a dificuldade que está na base, mas que muitas das vezes eles se referem como sendo problemas de comportamento, por exemplo, ou de alunos que têm dificuldade na autorregulação, estão sempre a interromper, ou não esperam pela sua vez, ou ficam muito frustrados e querem falar, portanto também é válido essa, a questão da visualização das regras para todas estas questões. Muito, muito importante, penso que sim. Muitas vezes estes problemas de comportamento surgem por dificuldades de comunicação, mas de compreensão também, mas de compreensão de quê? De compreensão de que aquele comportamento não é socialmente adequado. Não estamos a falar de compreensão verbal, estamos a falar de o fazer sons, por exemplo, ou de fazer gestos que incomodem os colegas do lado, ou do estar a levantar e baixar. Mesmo a nível de preposições, né, até estão focados, até estão com atenção, porque se forem interrompidos pelo professor e fizerem a pergunta, eles até conseguem responder, né? Às vezes até podem não estar assim tão focados, mas estão a fazer esses sons, esses movimentos que estão, no fundo, a atrapalhar um bocadinho os colegas, e pode acontecer na hiperatividade, onde poderá ser mais fácil a ter a consciencialização desses movimentos, outras vezes pode não ser, e o professor pode ter junto a si, por exemplo, esse comportamento mais desviante que o aluno faz, pode ter a simbolização, a visualização desse comportamento e levantar-me só, está na outra ponta da sala, por exemplo, e em vez de estar a dizer para de fazer isso, ou mais baixo, porque já estás a dizer muito alto esses tons, se calhar muitas vezes basta mostrar uma imagem que represente esse comportamento. Claro que não se mostra do nada, não é? Eu posso olhar antes de trabalhar antes, não é? No aluno que com autismo pode ser que ir mais além, isto não pode Mostrar uma alternativa. pode-se ir mostrando com muita frequência, não é? Se há do comportamento, que é a alternativa a esse comportamento. Sim, e também explicar-lhe, provavelmente numa fase anterior, não é? O porquê, a razão da regra, não é? Exatamente, não proibir só por proibir, que é o que tentamos todos não fazer isso, não é? Não dizemos logo que não à primeira, mas não é? Às vezes acontece. dizemos não, mas depois eu acredito que não podes falar alto, estás a incomodar, ou os outros não me ouvem, eu estou a falar ao mesmo tempo, não podes falar alto. E muitas vezes, e depois dizemos só o não, reforçamos muito o não. Antes disso, nós devemos explicar melhor, é verdade. Claro, e eu estava a pensar é que muitas vezes pensamos que isso está automaticamente compreendido por todos, não é? Que se estamos a falar alto vamos perturbar os outros, mas não. No caso das nossas crianças, O aluno com autismo, não. temos mesmo que explicar. Temos que explicar. Acredito que para um professor de regular, e então a partir do 5º ano será mais difícil, porque não vão ser todos os professores de todas as disciplinas, também poderá não ser o diretor de turma, não é? Mas eu penso que estes alunos são todos orientados à educação especial, de alguma forma, não é? E eu penso que é muito importante essa articulação, o conversar com a professora da educação especial, manifestar essa dificuldade, pedir ajuda nesse sentido, ou até se já tiver uma ideia, sugerir, porque vejo esta intervenção num momento mais do 1 para 1, individualmente, e depois então é passado para o grande grupo, não é? Para a sala, ou mesmo que seja explicado na sala, mas de uma forma mais individualizada, não é? E sim, por exemplo, se calhar é um bocadinho teórico, não é? Vamos aqui tentar particularizar o que nós estamos aqui a dizer em relação, por exemplo, ao mau comportamento. Uma criança que tem tendência a ter assim um comportamento mais agressivo.
não é? Em que muitas vezes quando acontece é porque também não sabem de que forma onde iniciar a interação, não é? E às vezes são um pouco mais bruscos na abordagem ao outro para iniciar a comunicação. Mas imaginemos, né? E queremos que essa criança tenha então essa abordagem de forma um pouco mais brusca e até em crises pode arranhar ou pode puxar os cabelos ou pode bater no outro. E nós, claro que vamos logo dizer, não podes arranhar as pessoas, não podes arranhar, não podes bater, não faças isso. Mas eu penso que antes de proibirmos só assim, acho que devemos depois tentar explicar. Podes ficar triste, está aborrecido, frustrado, porque não está a conseguir explicar-se, não é? Podes ficar triste e podes dizer que não gostas. Até podes chorar, mas não podes gritar, não é? Não podes bater. Não sei, e tudo com a visualização, que a abstração deste signo pode ser maior ou menor de acordo com o perfil cognitivo da criança. E em alguns alunos, nos mais crescidos, que até já sabem ler e escrever e que compreendem o que leem, pode estar escrito. Pode apenas ser uma frase escrita. Aliás, depois nesses alunos já com essas competências, daí entram as histórias sociais, porque podemos depois, através das histórias sociais, tentar passar um pouco estas regras, não é? Da ação social. Por isso, não apenas dizer, porque podemos recorrer e devemos recorrer ao porta-chave das regras sociais, como costumamos chamar, mas aparece apenas a frase que nós estamos a proibir. Convém que haja uma explicação. Não podes bater na mãe, não podes bater na professora. Nós podemos pôr, estas frases podem aparecer isoladamente no porta-chaves, mas antes disso devemos dizer, ela fica triste ou elas ficam tristes. É um comportamento feio e magoa o outro. Portanto, o ideal é ter um programa que nos permita escrever aquilo que nós costumamos dizer, não é? As nossas próprias palavras têm a existem sim. E, por exemplo, é que tu estava a falar do comportamento alternativo, não é? Não podes atirar com as coisas, não podes bater com a porta, podes dar um beijinho e fazer festinhas, especialmente quando arranha. Por exemplo, podíamos pôr a outra frase, uma criança que arranha, não podes arranhar, mas podes dar um beijinho e fazer uma festinha. Ou podes falar e dizer olá. Nós vemos que a criança empurra o outro, então nós dizemos não podes empurrar, podes magoar o outro, o que podes fazer é falar e dizer olá. Isto parece-nos uma coisa trivial, mas não é. Nós precisamos de mostrar isto. Precisamos de mostrar. E como a Lígia estava a dizer, pode ser assim em sistemas analógicos, por assim dizer, né? Podemos mostrar, mas também podemos recorrer a algumas aplicações que traduzem automaticamente, não é? Por símbolos, a mensagem por símbolos ou por pictogramas ou Há esses programas que nos ajudam a construir estes materiais, não é? histórias sociais, por exemplo, não é? E que depois podemos usar para mostrar e explicar estas regras e dar os comportamentos alternativos, por exemplo. Sim. E depois, acima de tudo, o que é importante, que tu estavas a dizer, que é demonstrar alternativas e depois então proibir. Não é? Depois vem a proibição e aí é que entram os tais porta-chaves das regras sociais. Isto é apenas um exemplo, não é? Pode ter tamanhos diferentes, as frases são adaptadas àquela criança, mesmo. Estes exemplos que eu tenho aqui foram as frases que os pais me disseram, que dizem, não é? Que dizem aos seus filhos e eu escrevia. Neste caso, no vosso caso dos professores, deve ser a frase que o professor está habituado a dizer e que depois pode ser visualizado através de pictogramas. Pode ser uma frase, lá está, ou não podes arranhar as pessoas. Aqui não tocar no cabelo, a forma de falar depende de escrever, não é? Podemos viver na terceira pessoa, podemos dizer na primeira, pode ser no infinitivo, não podes, né? Na segunda pessoa, não tocar no cabelo,
Por exemplo, este aqui está na primeira pessoa, este aqui, apesar de ser para ajudar a autorregulação, mas está na primeira pessoa, porque aquela criança teria essas capacidades e no fundo o que ela precisava era: não posso levantar-me da mesa, não é? Ou isto foi feito a uma criança especial, não é? Não falo ao mesmo tempo, não é a minha vez de falar, mas embora a maior parte seja usada desta forma, não fazer sons, não rir, não tocar, ou não podes bater com a porta, por exemplo. E quando é que é usado isto, não é? Este porta-chaves das regras sociais pode estar colocado em cima da mesa. Quando a criança sai, eu sugiro que possa levar até no bolso. Ok? Se for um aluno mais crescido, pode ele próprio ter a necessidade de levar isto na mão, mesmo pode não ser usado esta forma pode ser usado até para estabelecer relações, para conversar, iniciar uma conversa no recreio, por exemplo, professoras ou os terapeutas que estão com a criança podem fazer um livrinho, digamos assim, de frases feitas, não é? Em que possa chegar lá fora e iniciar ou manter até uma conversação com alguns colegas, também pode ser usado dessa forma. Portanto, esta forma de apresentar pode ter objetivos diferentes. Sim, Se for para regular o comportamento, que era o que estávamos a falar, será o porta-chaves das regras sociais. só para iniciar uma conversa, ou manter, ou etc., ou mais acionado para a interação, poderá ser. Poderá já ter, claro que tem depois outras frases Claro. exemplificadas, não é? Aí, a esse nível, por exemplo, também vejo muito uma tecnologia de apoio à comunicação, em que é um digitalizador de fala muito simples, muito rudimentar, que só tem uma tela, mais uma vez, têm que, pronto, isto é particularizado e depende muito de criança para criança, não é? Podemos ter uma coisa, uma frase assim destas, não sei se vai conseguir ouvir. O ideal é ter o símbolo, portanto, apesar disto ser muito fácil de gravar, é só mudar aqui o botãozinho de carregar e eu altero a frase no momento. Depois o ideal aí é ter mesmo outra folhinha preparada para pôr aqui outro símbolo. Se for para o recreio, por exemplo, podemos gravar algo como pronto, em que vai já preparado e para poder chegar ao pé de alguém ou então dizer: olá, queres vir comigo ao bar? Jogar bola. Sim. Mostras-me o teu telemóvel. Para isto é preciso conhecer muito bem o aluno, não é? Claro. Se um aluno começa a chorar e parece que está mal disposto, mas que depois não se consegue perceber, e até pode não ser, não é? Mas o perguntar só, mas dói a cabeça, dói a barriga, Pode não nós ser suficiente. pode não ser suficiente, nós temos, até que temos crianças com autismo que dizem a cabeça dói, não é? A barriga dói, não é? Não é dói-me a cabeça, a cabeça dói. Mas, e às vezes pode nem ser a cabeça que está a doer, não é? E que não, por exemplo, ter preparado uma folha com as várias partes do corpo em que aparece a parte do corpo que poderá eventualmente estar a doer e em que o professor tenta que o seu aluno identifique o que é que está a passar com ele. E até pode chegar à conclusão de que não é nada disto. Mas podem ser considerados sistemas de comunicação aumentativo? Essas tabelas podem também ser usadas dessa forma, mas é mais difícil de usar com essa funcionalidade. São um recurso, provavelmente esse aluno tem o seu sistema de comunicação, ou deveria ter, e aqui estamos a falar então do uso de um sistema de comunicação como meio expressivo, que há bocado falámos, não é? E que é adaptado às capacidades da criança, de acordo com o seu desenvolvimento global e das suas competências de linguagem receptiva, mas vamos usá-lo como um meio expressivo de comunicação. Ora, se é para o aluno se expressar, não podem ser tabelas genéricas. E depois temos que pensar que se tem autismo, elas não vão ser usadas espontaneamente para comunicar com o outro, é mais difícil. Aqui temos
que tentar adequar esse sistema de comunicação como meio expressivo às características inerentes a uma perturbação do espectro do autismo. Temos algum, Lígia, que possamos mostrar ou que alguma forma de exemplificar como é que funciona ou qual é o uso que se pode fazer aqui connosco? Sim, portanto, esses meios de comunicação, sistemas de comunicação mais clássicos, típicos, que nós também chamamos tabelas, e que têm várias formas de apresentação, e que varia. Muitas vezes este formato é usado para crianças ou jovens que tenham mais limitações motoras, porque não é fácil andar atrás, Certo, não é? sim. Mesmo que seja um digitalizador de voz em que foi preparado, previamente gravado, temos que pensar no autismo e temos que pensar que a sua dificuldade de interagir pode não permitir compreender que primeiro precisa de abordar o outro para iniciar Ok. o ciclo de comunicação. Portanto, Não é? estamos a falar de atenção conjunta neste momento, não é? Sim, porque podemos ter um aluno de idade de primeiro ciclo, de segundo ciclo, ou terceiro ciclo, que não tem ainda essa competência, poderá não vir aqui, não é? Porque e muitas vezes não entendeu a importância, por exemplo, do apontar. E se nós damos apenas uma tabela de comunicação, damos apenas, ou tentamos ensinar aquela a criança jovem com autismo que quando quer alguma coisa tem de apontar. hum, Se não escolhermos um sistema de comunicação que respeite as características inerentes ao autismo, podemos ter uma criança a comunicar que quer algo, apontando, podemos conseguir ensiná-la que seleciona apontando, mas sem perceber que para apontar tem de chamar a atenção do outro, porque o apontar é um ato social e não se aponta numa sala vazia para algo, aponta-se para algo quando alguém está junto nessa sala. E primeiro temos que chamar a atenção porque não basta estar alguém, tem que estar alguém a escutar-nos, a olhar para nós. E por isso temos de ensinar primeiro a criança a ir chamar a atenção do outro. E se a criança perceber que para iniciar a comunicação tem de chamar a atenção do outro, então sim, poderá depois apontar porque o outro está a olhar para onde está a Sim, apontar, olhar. mas não é fácil. Da minha prática, passar diretamente para uma tabela de comunicação eh, é muito difícil, Tem que eu ser não tenho trabalhado, não é? sucesso. Para mim é preciso implementar o sistema de comunicação que foi feito de raiz e de propósito para o autismo. O que eu conheço até agora é o PECS, que ensina verdadeiramente a criança a abordar o outro, ensinam como iniciar a comunicação. E aumenta ao mesmo tempo a sua intencionalidade comunicativa, porque o vocabulário que é selecionado é, na verdade, nos outros sistemas de comunicação usado como reforço. Se fizer tudo bem, se fizer isto, se cumprir aquilo, então recebes algo. E através do PEX, esse algo é que é objeto de troca. Eu dou-te um cartão para me dares aquilo que eu mais quero e amo neste momento. E por isso é altamente motivante. E é a partir daí, porque, mais uma vez, compreendendo o autismo, nós aceitamos esta forma de funcionar, nós conseguimos que, antes de partir para estas tabelas ou para tecnologias de apoio mais digitais, porque podemos ter muito sofisticados, digitalizadores muito sofisticados, inclusive aplicações no telemóvel em que a criança carrega e ouve-se a frase eu quero jogar com os legos, brincar com os legos, a criança possa estar a iniciar essa comunicação de forma desadequada.
não é? Ou de forma desadequada, ou sem que o outro esteja a prestar atenção, o que gera muitas vezes frustração, não é? Sim. E alguns comportamentos disruptivos, ou Para a criança ela está a fazer tudo direitinho, está a fazer aquilo que te ensinaram a fazer, mas de repente não lhe estão a dar aquilo porquê? Não é? Porque ela não tem essa a capacidade, por não ter necessidade de ter a atenção do outro sobre ele próprio e de captar essa atenção. Portanto, tem de ser ensinado. É verdade que inicialmente tem que ser por condicionamento, e não percebo o porquê de pruridos em relação a isso, porque acho que todos nós trabalhamos um pouco por condicionamento, né? Somos condicionados a trabalhar para ganhar o nosso ordenado e, portanto, ensinamos os nossos filhos, tenham ou não tenham autismo, que só vão brincar depois de comer, portanto, e na verdade esta a forma de ensinar a fazer a troca comunicativa é por condicionamento. Pois é, mas não vai ficar por aí, vai evoluir depois nas etapas seguintes e, portanto, não acho que deva ser criticável, não é? Na minha opinião, pronto. Eu continuo apaixonada pelo PEX desde 1997 e acho que continuarei. mas não é um sistema gratuito, não é? É preciso. Eu costumo dizer que este sistema de comunicação por troca de imagens, não é o PEX, a tradução portuguesa, é uma filosofia, é uma forma de, porque nem os símbolos, não é? Claro que existem mesmo os símbolos próprios, Pix-Cortex, mas podem ser outros, eles até evoluíram para Braille, inclusive, se for necessário, para cegos. Cá em Portugal temos os representantes oficiais, deixamos aqui a morada, eles dão formação, eu penso que é um bom investimento, digo eu não recebo nada, eu juro que não recebo nada. Mas eu penso que poderá ser a base de partida para depois aquele aluno mais crescido conseguir usar a tecnologia de apoio, usar o seu tablet de comunicação, não é? Em que tem os seus quadros de comunicação com o seu vocabulário muito personalizado, em que chega com o tablet de comunicação ao pé de alguém e inicia adequadamente a comunicação, porque aprendeu como é que se chama a atenção do outro. E ao mesmo tempo tem mais vontade, não é? De comunicar, de iniciar, porque são mais tem menos frustração porque consegue mais resultado, não é? O seu esforço, digamos assim, porque para uma criança, um jovem com autismo, abordar o outro, iniciar o outro a comunicação, é um esforço muito grande para eles, porque ou é para satisfazer os seus interesses e necessidades, ou então não precisam de interagir, não é? Ainda ontem um jovem de 15 anos me dizia que só fala com um colega se falarem de dinossauros, porque ele não tem interesse por outro tema. E portanto não fala, Claro. não é? E nós temos que respeitar isto não é má educação, isto não é mau feitio. E É a forma de funcionar, não é? de uma Também pessoa com autismo. implica, de alguma forma, alguma dedicação da parte dos professores, dos cuidadores, dos educadores, etc., para compreenderem, não é? Alguma formação também e alguma formação nos próprios sistemas, não é? Perceber como é que eles funcionam e como é que podem ser usados como facilitador. Não é o caso, né? Sim. Mas como é que podem ser usados nesse sentido? Sim, sim. Mas às vezes quando falamos nisto podem pensar: é muito caro, mas temos que investir muito dinheiro nestas formações e fora de horas de trabalho, fins de semana", mas às vezes nós temos as colegas ali e esquecemos disso, não é? Porque podemos apoiar na equipa Escola, não é? da escola. E até se não têm equipa de terapeutas, né, terapeuta da fala, terapeuta ocupacional, fazer uma força, Que não é uma muitas vezes não têm. não tem, não é? Não são contratados e mesmo a professora de educação especial que tem tanto conhecimento, a formação pode vir daí, ainda por cima é a formação geral, não é? Sobre esta temática, mas também particularizada naquele aluno e
que é mais fácil compreender. Não falamos da questão da comunicação multimodal, em que nós recorremos muitas vezes naquela criança a várias formas de comunicar, não só pictogramas, é uma representação gráfica, mas também de gestos, por exemplo, e pode ser difícil de compreender genericamente como é que na mesma criança pode haver a necessidade de recorrer a gestos e a representações gráficas, mas se calhar com aquele aluno em especial vai ser mais fácil de entender isso e depois de usar essas ferramentas. Por isso, podemos, porque depois essa equipa também se pode apoiar e nós temos essa disponibilidade e esse gosto todo, tanto nós, equipa da saúde a nível hospitalar, como penso que também pela própria associação de autismo, em também, por outro lado, formar, digamos assim, esse professor de educação especial ou essa colega terapeuta em relação àquela criança, não é? Às vezes é tão simples quanto isso, né? Quando nós falamos desta formação, é apoiarmos nos colegas que nos rodeiam, ou na equipa que também atende aquele aluno fora da escola. Sim, sim, super importante, e procurar de alguma forma informação e colaboração para trabalhar com aquele aluno. Também existem aplicações online, e outros recursos disponíveis que os educadores ou os pais, os professores, às quais podem recorrer, não é? Não têm exatamente a mesma função, mas algumas delas até estarão disponíveis gratuitamente. E também podem ter, desde que as pessoas saibam do que é que estão a fazer, não é? E para que é que estão a criar esses materiais. Temos cada vez mais pais, e penso que também iremos ter cada vez mais professores, autodidaticamente a irem fazer esses materiais. E há realmente muitas ferramentas disponíveis, muitas aplicações, mas é verdade que depois poderão ser uma mais-valia, em que nós passamos, em que a criança, depois de perceber realmente como é que aborda o outro, como é que inicia essa interação, esse ciclo de comunicação com o outro de forma adequada, não é? Depois pode passar do analógico, não é? Do papel, para o digital, e inclusive para o telemóvel, o seu tablet, não é? Em que tem o tablet de comunicação onde pode, porque já percebeu, não é? Do que já falámos, e essas aplicações digitais poderão ser até muito importantes, em que estão disponíveis o seu quadro de comunicação, né? A sua tabela de comunicação está no telemóvel, que vai com o aluno para todo lado, dentro dos meios que pode. E não é à toa que, inclusive, as bonecas Barbie, que agora estão feitas que representam meninas com autismo, já não vêm só com os fones, vêm também com uma miniatura de um tablet de comunicação. Muito bem. Porque a comunicação aumentativa faz parte, deve fazer parte e deve-se aceitar, não é? Deve-se ajudar, colaborar, tanto os colegas como os professores, e mesmo estas formas digitais de ter esses quadros de comunicação poderão ser importantes, mas para mim eu considero-os quase o fim da linha, digamos assim, depois deste investimento, deste ensino no uso dessa ferramenta. Ok. E depois já então nesse fim de linha, não é? Os professores perguntam-nos muitas vezes onde é que podem ter acesso à informação, ou como é que podem, ou acesso às próprias ferramentas. A Lígia já falou em algumas delas e já falamos aqui nesta abordagem mais colaborativa, não é? De contactar com os nossos parceiros, interlocutores, etc., e pedir ajuda e formação nesse âmbito. E depois também temos uma data delas que estão disponíveis, como já dissemos, online. E aproveito também para dizer que no âmbito do próprio projeto fizemos uma recolha de algumas ferramentas que podem ser usadas com esta finalidade, e que depois também estarão disponíveis nos produtos do próprio projeto e no nosso website. Em nosso nome, queria agradecer-lhe imenso, espero que tenham gostado, que tenha sido útil e produtivo. Para mim foi, seguramente. Para mim também. Da experiência. E mais uma vez, muito obrigada por ter aceito este nosso desafio. E para mais informações, sigam-nos no nosso website, nas nossas redes sociais. Muito obrigada. Obrigada também, foi um prazer. Boa noite. Boa noite.